A ciência atravessa o tempo, a tecnologia também. Junto dela vem a inovação. Ciência, tecnologia e inovação. A palavra-chave para um país que pensa em desenvolvimento e o bem-estar social. Hoje começaremos uma série que contaremos vida e mostraremos o que essas pessoas fizeram pelo mundo da ciência e pelo mundo em geral. O Instituto de Física de São Carlos da USP faz parte das histórias de gente que faz. O pioneirismo também faz parte dela. Vem comigo, vamos agora entender quem já fez e quem já faz pela ciência brasileira. E nós chegamos na casa de Ivone Mascarenhas. A gente vai chegando devagar porque ela está para nos receber. Eu vou entrar na casa dela e, consequentemente, tudo vai iniciar. O nosso bate-papo, a nossa entrevista e uma bela história de vida. Me acompanhem, vamos lá. Carinhosamente, doutora Ivone abre a porta e nos recebe na casa dela. E eu pergunto, tudo bem, doutora Ivone? Tudo bem, muito prazer em receber você. Vamos então entrar na casa de Ivone e conversar um pouquinho sobre ciência, tecnologia e inovação e sobre a história de vida dessa importante cientista brasileira. E aqui, junto com ela, a gente vai começar um bate-papo super interessante. Doutora Ivone, conta um pouquinho da sua história de vida. Você é nascida onde? Fala um pouquinho dos seus pais, dos seus filhos. A gente quer saber um pouquinho da tua história. Olha, Kleber, os meus pais, o meu pai, digamos assim, ele era filho de imigrantes italianos, lá do sul da Itália, que vieram para o Brasil. Ele, o meu avô, chamado Giuseppe, com 57 anos, depois de já ter vivido a vida dele lá na Itália, enviou, não tinha filhos, resolveu vir para o Brasil. E a minha avó italiana chamava-se Catarina Cangemi. Ela também já não era uma mocinha, já devia estar lá pelos seus 30 anos, quando resolveu vir para o Brasil. Não vieram como imigrantes, quer dizer, daqueles imigrantes contratados para trabalhar a lavoura. Eles vieram pelo amor à aventura, eu acho, não sei. Então, acabaram indo morar os dois em Pederneiras. Lá eles se casaram, nasceu meu pai, um filho bem temporão já do meu avô, não é? Que já tinha idade, e se criou ali em Pederneiras com aquela colônia italiana. Pederneiras é predominantemente italiana. Foi na escola com o mestre-escola italiano e só fez de estudos aquela escola que a gente poderia chamar de básica, fundamental, né? Até o 4º ano, provavelmente, sempre em italiano. Nunca aprendeu em português. E só bem mais tarde é que ele conheceu a minha mãe, que era de família brasileira, de Campinas, que perdeu os pais muito cedo. O pai dela morreu quando ela tinha 2 anos e a mãe quando ela tinha 5 anos. E como era uma família relativamente grande, os irmãos mais velhos já tinha até irmã casada. Mas naquela época que ela ficou órfã, a minha irmã Maria Benedita casou-se com o Luiz Arruda, o brasileiro descendente de alemães, e já adotou as 2 irmãzinhas. Então ela criou a minha mãe e a minha tia Amélia, que era só 2 anos mais velha que ela. Então ela foi criada vivendo uma vida muito interessante, eu acho, porque o Luiz, meu tio Luiz, ele era funcionário da Paulista. E com isso eles viveram em vários lugares. Foram mudando de cidade para cidade, até que finalmente foram morar em Pederneiras.
E ali minha mãe era mocinha, devia ter uns 17 anos, coisa que o valha. Conheceu meu pai, que era muito novo também, e casaram-se, ela com 18 anos e ele com 19. Isso daí que eles se casaram foi em 30. Uma época muito difícil para ganhar vida, porque foi a Grande Depressão. E meus avós viviam de um pequeno hotel que eles tinham ali em Pederneiras. Os principais fregueses deles provavelmente eram caixeiros viajantes, que naquela época, né, que não tinha comunicação tão fácil, esses caixeiros viajantes viajavam oferecendo produtos. E o hotel começou a não ter muita freguesia, começaram a passar necessidades, então meu pai resolveu ir para São Paulo em busca de um emprego melhor. E conseguiu um emprego para vender apólices de seguros de uma companhia, e que nem sei que nome tinha, mas enfim. Mas ele tinha que viajar para vender esses seguros, principalmente para pessoas que tinham um pouco mais de posse, que podiam pagar o seguro. E ele foi fazendo essa vida, mudou-se para São Paulo, e eu nasci em 1931, ele se mudou para São Paulo no começo de 1933. E aí já nasce a minha irmã Doraci, que nasceu já na cidade de São Paulo, e bem mais tarde, em 37, nasceu minha irmã Zoraide. Então éramos 3 irmãs, eu a mais velha. E por aí vai a vida depois, né? Evoluindo em várias fases. Até que meu pai tem vários empreendimentos. Ele era uma pessoa muito criativa e muito empreendedora. Então, ele empreendeu várias coisas, tentou muitas coisas na vida. Infelizmente, nunca chegou a ter um sucesso pleno. Mas conseguiu educar as 3 filhas. Isso eu acho que foi o grande tesouro que ele fez. Porque tanto eu como minhas 2 irmãs acabamos nos formando no ensino superior. Então, como eu estava dizendo, ele trabalhou em várias coisas em São Paulo, até ir para o Rio de Janeiro. Isso para nós, para mim principalmente, eu acho, foi uma grande mudança, porque o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Sendo a capital do Brasil, tudo acontecia lá, tanto da parte de ciências, artes, tudo. Então, eu tive a sorte de estudar num excelente colégio, que meu pai fazia questão que nós fôssemos para bons colégios. Então eu fui para o Colégio Melo e Souza, de uma família de educadores conhecida, família Melo e Souza. Inclusive, um desses Melo e Souza, um desses irmãos dessa época, é o famoso Malbataan, que era um matemático. E eu me formei, então terminei o curso primário, fiz o secundário e fiz o curso clássico. Porque naquele tempo, quando a gente terminava o ginásio, que é o segundo grau hoje em dia, não, o segundo grau não, o Fundamental 2, a gente tinha a opção de fazer um curso clássico ou um curso científico. Eu tinha certeza que eu queria fazer uma coisa clássica, porque eu adorava ler, já tinha lido bastante até chegar naquele ponto, gostava muito de línguas também. Então, a minha tendência era totalmente para a área de humanas. E quando chegou aí no segundo ano do curso clássico, eu tive um professor de química. Nós tínhamos algumas aulas de química, de física e de matemática mesmo no curso clássico. E esse professor era muito bom, muito comunicativo, muito humano com os alunos. Eu tive muita empatia com ele. E com isso, eu me encantei pela área de química. Então, fiz inicialmente o curso de química, fiz o vestibular, mas naturalmente tive que reforçar os meus conhecimentos, mas comprei lá os livros básicos de física, de química e de matemática, fiz o vestibular e passei na escola, no que se chamava naquele tempo, Faculdade Nacional de Filosofia, que era uma das unidades da Universidade do Brasil. Naturalmente, a Universidade do Brasil se transformou na UFRJ, né? Universidade Federal do Rio de Janeiro. E terminei meu curso de Química aí. As faculdades de Filosofia foram criadas aqui no Brasil, tanto
lá no Rio como em São Paulo, com o intuito de realmente trazer para o Brasil pesquisadores e professores que tivessem interesse em desenvolver tanto o ensino, a educação em ciências, como fazer pesquisa. Isso aconteceu mais ou menos no final da década de 30. Então a escola, o curso a Faculdade Nacional de Filosofia ficava todos os cursos no mesmo prédio, ali na Avenida Antônio Carlos, no Rio, próximo da Cinelândia, portanto próximo do ambiente de cursos e de todos os cinemas, Teatro Municipal, Escola Nacional de Música ficava ali perto também, fazia parte inclusive da Universidade do Brasil. Então, para mim, foi uma oportunidade extraordinária de, além de estudar química, ainda frequentar um meio cultural muito bom. Inclusive porque, como o Brasil era a capital, todas as embaixadas estavam lá. Então, de vez em quando, vinha alguém, um artista em geral, né, da embaixada, das diferentes embaixadas, da Embaixada da França, da Embaixada da Inglaterra, etc., que, em geral, produziam alguma exibição ou algum espetáculo. Então, me considerei muito feliz de ter vindo para ali, porque, além da faculdade, ainda tinha todo esse ambiente cultural muito bom. Os professores eram todos professores que tinham muito interesse em pesquisa. No curso de Química, havia vários que realmente exerciam a pesquisa. E eu, como todo curso de Química, nós tínhamos disciplinas de Física. E o professor de Física, o titular de Física, catedrático, como se chamava naquela época, era o professor Costa Ribeiro, das disciplinas de Física para o primeiro e segundo ano, que foram as que eram compartilhadas com o curso de Química. Então, eu e mais outros alunos do curso de Química começamos a participar das atividades de pesquisa do Costa Ribeiro. Eu não sei se você sabe, mas nessa década em que eu entrei na Faculdade de Filosofia, final de 40, começo de 50, foi uma época de pós-guerra em que a energia atômica é que estava no auge. Então, existiam professores, a maioria se dedicavam ou à parte experimental de física nuclear ou à parte teórica de física nuclear também, física atômica, assim. E o Costa Ribeiro, ele era uma figura muito interessante, porque ele se sensibilizou muito com os programas de radioatividade. Então, ele fez muito trabalho ligado à radioatividade. Mas ele resolveu trabalhar também com produtos, com materiais de interesse do Brasil. E uma das coisas que era produzida na época, se não me engano até para produzir os discos gravados, era a cera de carnaúba, que é uma planta, uma palmeira nordestina. Então, ele trabalhava em propriedades elétricas da cera de carnaúba. E eu e o Sérgio também e outros alunos do curso de Química começamos a ajudá-lo. Acho que nós éramos bem-vindos naquele grupo, inclusive, porque por sermos químicos, nós tínhamos mais familiaridade com materiais, com as substâncias, por assim dizer. Então, começamos a trabalhar e comecei a me envolver e achar muito interessante a parte de física, além da parte de química. E por essa razão, resolvemos, Sérgio e eu, fazer um curso de física numa universidade particular daquela época, que hoje em dia se transformou na UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E lá eu estudei um pouco mais de física, além da física dada no curso de Química, que era essa física que eu tive com o Costa Ribeiro. Mas aí aconteceu uma outra coisa muito interessante. Os nossos professores ali tinham muito interesse que nós, brasileiros, fossem fazer treinamento no exterior. E, por uma sorte,
Quando chegou numa certa disciplina, que chamava-se cristalografia, essa disciplina era dada para os alunos de um curso que chamava-se História Natural, que envolvia a parte biológica e a parte mineral. Então lá estavam também os mineralogistas, dentro desse curso de História Natural. E um ex-aluno desse curso tinha ido para os Estados Unidos e, coincidentemente, voltou exatamente um ano antes de ministrar a disciplina de cristalografia. Esse professor chamava-se Elisiário Távora e ele fez o seu doutoramento no MIT dos Estados Unidos, com orientação de um grande cristalógrafo, autor de vários livros, que chamava-se Martin Berger. Bom, a disciplina de mineralogia em si, para os mineralogistas, em geral, era dada com o intuito simplesmente de identificação de materiais através de difratogramas de raio-x, que já existiam na época em vários lugares no Brasil, mas não existia ninguém trabalhando propriamente em determinação de estruturas moleculares por difração de raio-x. E ele quando ele deu essa disciplina, ele entrou nesse assunto, que foi realmente o que ele aprendeu com o Martin Berger, que era um cristalógrafo. É interessante ver que a cristalografia e mineralogia, desde a sua origem, eles estiveram sempre juntos. E acabou que a cristalografia realmente acabou saindo inicialmente de muitos cristalógrafos. Depois, quando surgiu a difração de raio-x, começaram a haver muita interação com físicos, matemáticos e químicos também, naturalmente, e se desenvolveu essa área que a gente chama, de uma maneira mais exata, cristalografia por difração de raio-x, mas para determinação de estruturas moleculares. Então, eu achei essa disciplina fantástica, porque como química, uma coisa que sempre tivemos muita curiosidade é sobre a estrutura das moléculas. E até aquela época a estrutura das moléculas era encontrada de uma maneira, digamos assim, quantitativa, sobre a quantidade de cada átomo e cada molécula, e os dados propriamente da forma da molécula. Havia sempre indicações através da espectroscopia, de infravermelho, de luz visível, mas a forma das moléculas no sólido, no cristalino, ainda só começou depois que a difração de raio-x surgiu em 1912 e mais tarde com von Laue, né? E mais tarde mais desenvolvida com essa finalidade de estabelecer estruturas moleculares pelos Bragg, o pai e o filho, né? E então se desenvolveu muito na Inglaterra e naturalmente passou para os Estados Unidos, passou para a França, passou pelos países da Europa, principalmente França, Alemanha, Dinamarca, teve alguns, e Inglaterra principalmente. Naquela época eu decidi que eu gostaria muito de fazer esse estudo, mas só pude concretizar isso bem depois. Em 1956, eu e meu marido, eu já casada, vim para São Carlos para trabalhar na Escola de Engenharia de São Carlos. Trabalhamos bastante, conseguimos formar um grupo de pesquisa com vários jovens formados em física ou em química que vieram trabalhar no nosso departamento de física, né? Durou o departamento de física até 1969. Mas, como nós já tínhamos estabelecido o grupo, eu e o Sérgio decidimos ir para os Estados Unidos usando uma bolsa da Fulbright Commission, que é uma fundação americana que dá bolsas de estudo. E fomos, por várias razões, escolhemos Pittsburgh para ir. Parece estranho, mas é porque já tínhamos conhecido, digamos assim, um professor lá de Pittsburgh
que era o Roman Smoluchowski. Pittsburgh, como provavelmente você sabe, era chamada Cidade do Aço. Uma cidade que diziam que era muito poluída, porque todo o aço americano era produzido lá. E eu até achei, quando conhecemos o Smoluchowski, percebemos que lá do Instituto de Carnegie Institute of Technology, esse Smoluchowski tinha um grupo forte de pesquisa que trabalhava com materiais. E esses materiais monocristalinos, que tinham, quando irradiados com vários tipos de radiação, podiam se tornar coloridos. E havia a formação no sólido do que eles chamavam de centros de cor. E é um estudo muito interessante, que naquela época tinha muita gente participando. Então o Smoluchowski nos aceitou para irmos para Pittsburgh. E nós fomos com a bolsa Fulbright e chegamos lá. Eu deveria trabalhar também junto com o Sérgio, né? Ele com o Smoluchowski e eu com um grupo lá de metalurgistas. Mas, infelizmente, o grupo de metalurgistas estava meio desanimado, digamos assim. Tinha poucos membros e não estavam fazendo coisas muito interessantes, bem modernas. Eu estava até desistindo já de fazer esse estágio do grupo de metalurgia do Carnegie Tech, quando soube, através de uns amigos queridos, que já não temos mais conosco, mas cuja memória é muito cultuada, Ernesto e Amélia Hamburger, que eram lá do Instituto de Física em São Paulo e que estavam fazendo seu doutoramento na Universidade de Pittsburgh, não nos institutos de tecnologia. Então, o Ernesto me falou: mas você está no lugar errado. O melhor laboratório de cristalografia é na Universidade de Pittsburgh. Aí eu me dirigi lá para o chefe desse laboratório, que era um inglês, como não podia ser, praticamente, que tinha se formado, doutorado, tudo na Inglaterra, né? Ele era inglês. E ele me aceitou para ficar fazendo um treinamento, digamos assim, de um ano, um pouco mais de um ano, no laboratório deles. E aí que eu comecei a trabalhar realmente em determinação de estruturas moleculares por difração de raio-x, o que a gente pode chamar de cristalografia estrutural, e não a cristalografia só de identificação dos materiais. Com isso, passamos lá 1 ano e meio. A bolsa Fulbright realmente acabou em 1 ano, mas tanto o Smoluchowski nos financiou com uma bolsa americana. Eu trabalhava com um membro desse grupo de cristalografia, que era o Brian Craven. E voltamos para o Brasil em janeiro de 62, a rigor. E aí, tanto eu como o Sérgio começamos a tentar melhorar as condições de trabalho que havia no nosso pequeno laboratório inicial. O Sérgio estava trabalhando sempre com recursos muito bons, tinha que trabalhar em ambiente de vácuo, baixíssima temperatura. E eu, por outro lado, precisava de completar o laboratório de cristalografia, comprando as câmaras, melhorando as condições de cálculo, que na realidade, quando eu fui para Pittsburgh, eu tive uma sorte muito grande, que já a universidade tinha um bom computador. Foi o primeiro computador lançado pela IBM, que era o IBM 650. Então já tive que me envolver lá em usar o computador para fazer cálculos. E com isso, quando eu cheguei em São Carlos, essa era também o meu objetivo, conseguir ter computador, porque fazer todos aqueles cálculos necessários para o trabalho de determinação de estruturas à mão é praticamente inviável. Então, voltamos para São Carlos e eu
Então, o meu esforço durante um bom tempo foi de aperfeiçoar o laboratório, com vários contratos que fomos conseguindo, e, por outro lado, completar o meu doutoramento, porque eu fui para os Estados Unidos e não foi para fazer doutoramento, foi para ingressar na área de cristalografia. E aí consegui fazer um trabalho publicável e defendi a tese, mas isso levou mais ou menos uns 6, 7 anos. Depois de ser doutora, né, aí eu pude criar um grupo onde eu ia orientar alunos. Afortunadamente, a CAPES, naquela época, a CAPES é uma campanha para o aperfeiçoamento de pessoal de nível superior. Então, além de alguns alunos recém-formados em Química ou em Física, surgiram também candidatos que vinham de outras universidades e cujo objetivo era se aperfeiçoar e ter título de mestre e de doutor, porque nessa época já começou a ter cursos de mestrado e doutorado. E vieram alguns que foram muito receptivos, gostei muito de trabalhar com eles. De Goiás vieram 2, veio um de Paraná e assim por diante. Então, com isso, comecei a fazer os mestrandos e os doutorandos completarem os seus cursos e publicar, porque com uma boa ajuda de alunos bons, é mais fácil a gente completar os trabalhos e obter uma boa publicação. Então, assim é que realmente começou a cristalografia, ainda com instrumentos relativamente simples. E depois desse bate-papo super interessante com a doutora Ivone Mascarenhas, a gente vai se ver no próximo programa. Anote aí, meu nome é Kleber Chicral.